Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento humano, uma paz que te deixa vivo e bem acordado. A paz do Senhor é uma paz que você não fica agitado, você não fica angustiado, não fica ansioso, porque a ansiedade causa o desânimo, causa a falta de força, causa um sono, uma indisposição espiritual. E é sobre ela que nós devemos falar hoje. O Senhor, Ele está nos alertando. Quando eu orei pedindo a Deus uma palavra, o Senhor me deu esta: desperta, ó igreja, desperta. Povo de Deus, desperta. O mundo jaz no maligno. O engano, ele paira sobre a face da terra. Ele traz uma impressão de uma paz que dá até aquele soninho. Uma falsa paz. E isso é muito grave. Por isso que o Espírito do Senhor está te chamando hoje. Levante-se, desperte. Não fique como os mortos espirituais. Entenda a razão da sua vida, o sentido da sua vida. É nele que está a nossa vida. E na carta que Paulo, ele fez aos Efésios, ele foi bem claro nisso, no capítulo 5, a partir do versículo 14. Olha que interessante. Ele diz: por isso é que se diz, ele cita aquilo que o profeta Isaías tinha falado. Ele diz: desperte, você que está dormindo. Desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos. Olha que interessante. Levante-se dentre os mortos. Porque enquanto você está dormindo, já tem o morto espiritual. Você está dormindo espiritualmente entre mortos espirituais. E você nem percebe. E ele está alertando você para você despertar e você levantar-se dentre os mortos. E ele diz: e Cristo o iluminará. Olha que esperança. E Cristo o iluminará. E quando você está na luz, você fica mais esperto. Por isso que você tem que ter cuidado para não andar nas trevas. Você sabe que o Espírito Santo te avisa quando você está nas trevas. Quando aquilo que você está fazendo não agrada a Deus. Então, naquele momento, você tem que estar atento, vigiando. Por isso que ele diz, e olhe quando ele continua. Quando ele diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Olha que coisa importante, aproveite bem o tempo. Porque se você está dormindo, como você pode aproveitar esse tempo? Ele diz:
aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Eu achei muito interessante uma observação de um estudioso da Bíblia. Ele, não estou conseguindo lembrar o nome dele. Hoje eu ouvi essa mensagem dele. Ele dizendo que você não despertar para a vida eterna, para o mundo espiritual, é como você ir a Paris e ficar dormindo. Você junta o dinheiro, passa tanto tempo com o dinheiro, juntando aquele dinheiro para você fazer aquela viagem, mas você chega em Paris e simplesmente você dorme. Você não aproveita. E assim é na nossa vida espiritual. Se você vive 100 e tantos anos, mas na mesmice das mentiras de Satanás, do engano, das bobagens, dos TikToks da vida, das piadinhas engraçadas e muito pornográficas, mas tão engraçadas. Você está dormindo e nem sabe. Você nem está aproveitando da sua viagem aqui na Terra. Porque nós somos, como meu irmão mandou a mensagem para mim, ele já está com o Senhor na glória. O Senhor já o chamou de volta para casa. Mas ele mandou essa mensagem para mim, onde diz, um jesuíta que falou isso. E ele achou interessante e mandou para mim. Que nós somos seres espirituais vivendo apenas uma experiência humana. Então aqui é tudo muito rápido. E você vai passar dormindo espiritualmente? Você vai ficar estudando livros e mais livros de ciência e vai perder tempo sem ler o livro mais atualizado do mundo? A Palavra de Deus? As Sagradas Escrituras? Você vai ficar dormente e analfabeto na palavra que te leva para a vida eterna? Desperta, igreja. É chegada a hora. Vamos ficar bem atentos, bem acordados e vamos nos levantar deste sono profundo entre os mortos. Porque muitos já morreram espiritualmente e não sabem. Estão vegetando aqui na terra. Às vezes cheios de dinheiro na conta, mas não tem o sentido da vida, porque não conheceu a verdade. E não é falta de conhecimento. Entenda, se você conhece apenas a ciência, uma das coisas que Deus fez, você vai estudar os astros, a areia, a vegetação, o clima. Você ainda está limitado no seu conhecimento. E você corre um risco muito grande de estar dormindo espiritualmente. Esse é o perigo. Mas ele deu o alerta. Paulo deu o alerta aos Efésios. E hoje eu fiz a leitura com meu esposo e tem a ver com esse sono que às vezes você dorme no momento mais improvável. Até pela fé você pode dormir. Como Pedro. Pedro, no livro de Atos, você vai ver quando Pedro é libertado. Pedro foi preso. Tiago tinha sido assassinado, já tinha sido executado. E como para os judeus que não aceitavam que Jesus é o Filho de Deus, e eles não aceitavam essa realidade, eles gostaram da morte de Tiago. E aí o rei Herodes disse, então, estão gostando, vou prender agora o Pedro. E aí ele prende Pedro. Mas a igreja estava orando por Pedro.
E sabe o que aconteceu aqui? Pedro, pela fé, ele conseguiu adormecer na prisão, acorrentado. Porque a prisão para eles não era o suficiente ficar numa cela. Ele ficava acorrentado. E não tinha só um portão que fechava. Tinha vários portões. Até chegar lá fora, na liberdade. Mas Pedro dormia. Pela fé ele dormia. Porque ele entendeu. Mataram Tiago, agora me prenderam, o próximo sou eu. Mas quando você tem consciência da vida eterna, você consegue descansar na certeza da vida eterna. Na situação mais difícil, você está com uma enfermidade, você entende, alguém que você ama partiu. Você entende, é diferente da pessoa que não tem a certeza da vida eterna. Essa pessoa se desespera. Você já pensou se Pedro não tivesse a certeza da vida eterna? Estaria desesperado, não estaria dormindo. Mas veja que interessante. Enquanto ele dormia, vou ler a partir do versículo 6. Pedro é libertado. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz, a luz para acordar, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. E agora essa mensagem é o Espírito Santo me inquietando para dizer: você que está desanimado espiritualmente, que está quase em coma espiritual, o Senhor te diz hoje: levante-se. Levante-se depressa, porque o anjo ordenou depressa. Despertou Pedro e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Pedro já foi desacorrentado. Imediatamente. E o anjo continuou. E o anjo disse: coloque o cinto e calce as sandálias. Coloque o cinto e calce as sandálias. Arme-se, prepare-se para andar. Prepare-se. Vocês lembram das armaduras do cristão? E ele diz a Pedro que Pedro coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. Obedeça. Obedeça esta ordem do Senhor para você. Eu estou sendo apenas um instrumento para passar essa mensagem para você. Mas é puro de Deus para você. Só um instrumento. Cheio de falhas. Mas consciente que precisamos estar acordados espiritualmente. Esse é o chamado do nosso Senhor hoje, para você e para mim. E ele continua. E aí Pedro fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me.
Olha o chamado do Senhor para você hoje. O Senhor diz: siga-me, não pare. Não é tempo de parar, é tempo de marchar. Você precisa estar bem acordado espiritualmente e você tem que se erguer. Levante-se. Revista-se com a armadura de Cristo e caminhe espiritualmente. Não fique na mesmice. Não se detenha. Não deixe que o mundo te detenha. Porque o mundo diz: cale-se, aceite e durma. E o Espírito do Senhor te diz hoje: desperta, levante-se depressa, revista-se e siga-me. Assim diz o Senhor. Siga, ouça a voz do bom pastor e siga a voz do bom pastor. Não ouça as vozes do mundo. Eles querem te confundir. Eles querem colocar a palavra de Deus de forma duvidosa para você desacreditar. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E é provada. É provada. Por que ela é tão perseguida? E por que ela nunca acabou? Porque nela tem a verdade. Fala do caminho, único caminho, que é Cristo, que ele é a verdade e que é vida. Vida só nele. E ele diz hoje para você: desperte, levante-se, revista-se com a palavra de Deus, com a oração, com a fé, e siga ao Deus Altíssimo. Porque vida só nele. Não tem para onde correr, é só nele. Não esqueça disso. Eu anotei aqui que a morte espiritual é uma consequência dos que dormem espiritualmente. E é muito perigoso dormir espiritualmente. Porque ocorre o coma espiritual e em seguida a morte espiritual. Quando você começa a relaxar espiritualmente, você começa a ficar fragilizado espiritualmente. E o adversário que está ao seu derredor, porque ao seu redor, você que entregou sua vida a Jesus, você tem a proteção de Deus. Mas quando você começa a cochilar, há um risco muito grande de você cair. Lembra daquela pregação de Pedro? Que ele pregava tão cheio do Espírito Santo que entrou na madrugada. E um jovem, ele estava na janela, em cima do muro, na janela. Ouvia Paulo falar e ouvia os assuntos de fora. E muitas vezes, quando você começa a misturar os assuntos, dá sono, não dá? Você acaba nem dando atenção ao que Paulo falava e nem entendia direito os assuntos que estavam ali, fora daquele lugar onde Paulo pregava.
E o que foi que aconteceu com o jovem? O jovem caiu. E a altura era tanta que ele morreu. Paulo precisou suspender a pregação e foi ali devolver a vida daquele jovem pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o Cordeiro Santo, o sacrifício vivo que por amor se entregou, por amor a você e a mim. Então ele vai ali e o Senhor chega no socorro e devolve a vida àquele jovem. Certamente, aquele jovem, ele não dormiu mais, porque Paulo voltou para pregar, mas ele não ficou na janela. Cuidado com a janela. Porque quando você fica na janela, você fica vulnerável. Quando você fica com um pé em Deus, buscando a presença de Deus, um pé no mundo espiritual, reconhecendo que precisa dele, mas o outro pé no mundo, te oferecendo o tempo inteiro a morte eterna. Só que é uma morte bem interessante. Ela não é uma morte que você vai se assustar e correr para os pés do Senhor, não. O que tem do outro lado é atraente. Satanás é astuto. Ele não vai tentar você naquilo que ele sabe que não lhe interessa. Ele vai tentar você naquilo que você sente o desejo. Aquilo que mexe com você. Ah, se é dinheiro, ele vai te ofertar tanto dinheiro que você vai ficar tão ocupado juntando dinheiro que você vai esquecer do seu espírito. E aí você vai morrer espiritualmente. Porque você não está alimentando o seu espírito. Você só está alimentando a sua carne. Aí às vezes não é nem dinheiro. É porque a pessoa tem vontade de se drogar uma coisinha, é pagodeiro, gosta de um pagode. Diz, não dá pra gente incluir aqui nesse pagode alguma coisa falando de Deus, para poder eu sentir menos culpa do que estou fazendo. Ou então, se embriagar, a embriaguez traz o sono. Olha o que Paulo disse aqui, quando ele orienta. Ele diz sim. Muito interessante o que Paulo diz, vocês precisam ouvir. Quando ele diz, sejam sábios, sejam sóbrios, no 18, e não se embriaguem com vinho. E hoje, porque Deus sabia que eu ia falar sobre isso, ele colocou uma coisa muito interessante. Daquele servo do Senhor, Rodrigo, que ele é arqueólogo, é estudioso da Bíblia. Então, ele fez um estudo profundo sobre isso. E ele descobriu que o nome vinho não é sempre o vinho levedado, o vinho que embriaga. Não. A origem do nome vinho é uma origem que trata de suco de uva ou do suco de uva levedado que se transforma no vinho alcoolizado. Mas se na palavra de Deus diz que você não deve se embriagar, que você deve ser sóbrio para que você não adormeça, olhe que o vinho dá o sono.
Então você precisa entender que aquele vinho que Jesus transformou da água, ele transformou em vinho para aquele casamento. Aquele vinho não era alcoólico. Eu achei muito interessante isso. Ele disse não era. Primeiro, porque até os que falam que todo vinho é levedado, porque não existia como conservar as uvas e não tinha a safra de uva durante todo o ano. Aí, por causa disso, o vinho acabava levedando, o vinho, suco de uva, acabava sendo levedado. Mas o Senhor dizia que não era para usar aquele vinho levedado, porque quando eles usavam, olhe no Velho Testamento o que aconteceu com Ló. As filhas dele embriagaram ele. Mas olhe de onde elas vieram. De Sodoma e Gomorra. Elas estavam ali, Sodoma e Gomorra, os dois anjos tiraram eles de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra ainda estava nela. Ainda estava nas meninas, na mãe que até olhou para trás e ficou. E elas estavam cheias de coisas erradas nelas. E embriagaram o pai para que eles tivessem filhos. Então, o vinho levedado nunca foi indicado por Deus. Deus não quer que a pessoa se embriague. O que ele orienta do suco da uva, que era uma palavra só, é aquele suco que é saudável. Então, ele não está orientando para a pessoa se embriagar. Porque a embriaguez dá o sono. E o sono espiritual. Então, essa história de achar que moderadamente eu posso tomar um vinho porque a Bíblia diz tome vinho, não é real. Porque a palavra vinho, ela é usada tanto para o suco de uva novo, como o que já foi levedado. Mas olhe que quando o Senhor mandava ali na Páscoa, que eles comessem do pão, o pão não era para ser levedado, quanto mais o vinho. O suco de uva também não era para ter aquilo que embriaga. Tá entendendo? Então, a palavra de Deus, ela se encaixa quando você entende a origem da palavra. Então, a pessoa que toma, e todos nós sabemos, tudo que tem álcool, existe, infelizmente, a síndrome da tolerância. No primeiro dia você toma um pouquinho e fica satisfeito, mas no outro dia já aumenta uma coisinha. E depois vai aumentando, quando você menos espera, vira a perna e você não sabe mais nem quem é você. Quanto mais que você é filho de Deus e que você é valioso para Deus e que você tem uma alma que vai voltar para o autor dela. Você precisa não se perder no caminho, não adormecer e ficar dentre os mortos. O Senhor te chama hoje para um despertar espiritual, urgentemente. Urgentemente. Que Deus grande, Ele está dizendo por amor a você, que você acorde para a vida verdadeira, para a videira verdadeira. Volte-se para o autor de sua vida. Ele está de braços abertos, querendo te dar vida e vida em abundância. E Pedro seguiu. Pedro seguiu o anjo e chegou até o lugar onde estavam os homens orando por ele. E de imediato, a menina que atendeu a porta, ela ficou tão feliz que no lugar de abrir para Pedro entrar, ela corre para avisar a boa nova. Pedro estava livre. Pedro acordou.
Este é o grande milagre. Acorda. Ó Igreja do Senhor, tu que estás adormecida, acorda. É tempo de despertar. Lembre-se, é chegada a hora. Não há mais tempo de adiar. Por um pouco. Por um pouco. E nós seremos resgatados para a vida eterna. Mas aquele que dorme deixou que a lamparina ficasse sem o azeite. Esqueceu de buscar a presença do Espírito Santo. E o resultado é terrível. Porque o noivo, ele vai fechar a porta. Quem estava acordado, que teve cuidado de manter o azeite, que é o Espírito Santo em sua vida, continuou com o Senhor e foi viver eternamente com Ele. As bodas. Mas as imprudentes que dormiram, que esqueceram de ficar cheias do Espírito, de ficarem repletas do azeite, elas não entraram. Bateram na porta, mas já estava fechada. Até aqui. Desperta, tu que estás adormecido, adormecida espiritualmente. Amém? Fiquem com Deus, na gloriosa paz do Senhor.